Tá, vamos lá então. Então a pergunta que nós vamos responder agora, a última pergunta de hoje, que vale tanto para você que é iniciante no Python, quanto para você que é um pouco mais avançado, está no nível um pouco mais alto, é a seguinte: como alterar os valores de uma lista em um for loop? Então eu presumo o seguinte, que quem mandou essa dúvida aqui deve ter chegado numa situação parecida com essa. Você, por exemplo, tem uma lista, como essa lista aqui, ó, que é formada apenas por números, só por exemplo, tá? Então 5, 2, 41 é uma lista formada apenas por números inteiros. Se você não sabe o que é uma lista, pesquisa aí no nosso canal, ou então veja o nosso curso completo de Python, que o card também vai estar passando por algum lugar aqui. Para quem está vendo a live e não entende que droga de card é essa, é porque isso aqui vai ser cortado e a gente vai postando no nosso canal, tá? Mas vamos lá. E aí você, por exemplo, precisa modificar os valores desta lista que você tem de acordo com alguma condição específica. Por exemplo, vamos dizer que eu quero trocar os valores dessa lista aqui, que são múltiplos de 3, pela string fees. Então, por exemplo, vamos ver aqui o 21, que é múltiplo de 3, trocar pela string fees. Vamos supor que eu quero trocar os múltiplos de 5 pela string bus. Então, o 15 aqui, que é um múltiplo... Não, o 65 aqui, que é um múltiplo de 5, por bus. E vamos supor que eu quero trocar os números que são múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo pela string fees bus. Então, por exemplo, 75, que é múltiplo de 3 e de 5, né? Seria fees bus. Mesma coisa para esse 15 aqui, ó. Seria fees bus, entendeu? Você tem que modificar uma lista de acordo com alguma condição específica. Eu presumo que quem mandou essa pergunta deve ter se encontrado numa situação parecida com essa. E olha só, presta atenção. Esse exemplo aqui que eu utilizei para responder essa pergunta é um exemplo que costuma cair muito em entrevistas de testes, em testes para vagas de emprego como programador Python. E geralmente eles esperam que você responda da forma como eu vou mostrar aqui, beleza? Porque precisa de ter alguns conhecimentos sobre algumas funções bem características do Python, tá? Vamos começar respondendo então. Diante desse cenário aqui, você tem uma lista, você quer alterar alguns valores dessa lista de acordo com condições específicas. Talvez a primeira ideia que vem à nossa cabeça seja fazer um loop. Afinal, já que a gente quer realizar uma mesma ação com todos os elementos de uma lista, vamos fazer um loop com essa lista. Então, por exemplo, for num em números, a gente faz assim. Se num for um múltiplo de 3 e de 5, então como que eu posso testar se um número é múltiplo de outro? A gente pode fazer assim, ó. Se num dividido por 3, dividido não. Primeiro, o que é esse operador aqui de porcentagem? Ele se chama módulo e ele retorna o resto da divisão deste número por este número aqui. Então, se o nosso número dividido por 3, se o resto da divisão do número dividido por 3 for igual a 0, é porque esse número é múltiplo de 3, certo? E se o resto da divisão de num por 5 também for igual a 0, aí a gente vai trocar num por feesbus. Beleza? Por feesbus. Se não, eu quero fazer um outro teste. Então, if, se o resto da divisão de num por 3 for igual a 0, e aqui a gente está testando apenas por 3, aí a gente vai trocar num por fees. Por último, se a gente testa a mesma coisa, só que para 5, né? E aí, se o resto da divisão desse número por 5 for igual a 0, é porque é um múltiplo apenas de 5 e a gente quer trocar para bus. A gente quer trocar para a string bus. Tá. Parece que está tudo certo, parece que vai funcionar, mas vamos fazer o teste. Então eu vou tentar o seguinte. Números antes do loop. 2 pontos, nova linha, e aqui eu vou mostrar os números. Vou copiar tudo isso, colar aqui embaixo, números depois do loop. Então eu estou imprimindo a lista números antes e depois. Vamos mostrar aqui então. Eis o resultado de nosso código. Um erro. Ué. Ah, tá. Óbvio, né? Eu já alterei essa lista aqui. Então, bom, deixa eu voltar. Como é que ela estava antes? Não me lembro. Mas
Eu tenho aqui, estava 65, depois 65 tinha 21, depois 15 e 75. Já que a gente criou um loop com todos os valores dessa lista, a gente tentou dividir strings por um número inteiro, que não faz sentido, né? Dividir uma palavra por um número. Para o Python não faz sentido. Tá, vamos executar novamente e ver qual é que é o resultado. Números antes do loop. Esta é a lista números antes do loop. E a lista números depois do loop é exatamente igual à lista de antes. Então, eu acabei de programar, eu acabei de escrever o código que altera os objetos da lista de acordo com as condições que eu especifiquei. Mas por que é que os objetos da lista não foram alterados? E aqui está o problema. Isso acontece por causa do seguinte. O loop for que nós criamos aqui especifica que a variável num, que essa variável num, nada mais é do que uma nova referência aos objetos da lista números. Então, se os objetos da lista números são imutáveis, como de fato são, afinal, números inteiros são imutáveis, a gente não pode alterar o número inteiro, nem fez sentido a gente alterar o número inteiro, alterar o valor da variável num não vai ter nenhum efeito sobre os objetos da lista números. Para ficar um pouco mais claro sobre esse monte de coisa que eu acabei de falar, isso aqui que eu tentei fazer, seria a mesma coisa a gente tentar fazer o seguinte. Deixa eu trazer a lista números aqui para baixo, só para a gente ver sobre o que a gente está falando. Então vamos lá. Vamos dizer o seguinte, eu criei o loop aqui. Na primeira vez desse loop, eu vou estar acessando o primeiro valor da lista números, que é o 5. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, primeiro valor. Primeiro valor é igual a 5, é um número inteiro, e o número inteiro é um objeto imutável. Aí, quando eu entro aqui no loop, é como se eu falasse o seguinte, num é igual a primeiro valor, que, consequentemente, é igual a 5. Certo? Num é igual a primeiro valor, que é igual a 5. Tá. E aí, independente do que aconteça depois disso, é como se eu fizesse isso aqui. Num é igual a novo valor. Por acaso, deixa eu voltar aqui. Por acaso, por mais que eu fale que num é igual a esse primeiro valor que está no loop, se eu alterar num, por acaso eu vou estar alterando o primeiro valor? Não, obviamente que não. Então, beleza, o loop vai fazer alguma coisa, vai ir para o segundo. Aí a gente vai para o segundo valor. Eu vou chamar de valor do loop, para ficar mais geral, né? Valor do loop. Depois vai para o 2. A gente fala que num é igual a primeiro valor, que é igual a 2. Então, beleza, num vai ter o valor que é igual a 2. Mas, se acontecer alguma coisa que faça a gente alterar o valor que a variável num está fazendo referência, nada vai modificar no valor original da lista. Tá? Então, esse aqui que está o problema, e é exatamente por isso que essa solução aqui não chegou em lugar nenhum, não fez nenhuma mudança na nossa lista. Só que eu ainda quero alterar os valores da minha lista, é justamente esse o desafio que eu quero resolver. Como que eu posso resolver esse problema? Nesse caso, a gente não vai alterar os valores da lista através dessa variável auxiliar aqui, através de num, que é justamente uma referência para os objetos da lista número. A gente vai alterar os objetos da lista números através dos índices, das posições que esses objetos ocupam dentro da lista. Então, para a gente entender isso, eu vou comentar isso aqui só para a gente fazer uma revisão muito rapidinha de como que a gente manipula listas, tá? Então, eu tenho aqui a lista números, deixa eu puxar ela aqui para baixo, tenho aqui a lista números. Se eu quiser, por exemplo, alterar o objeto que ocupa o índice 3 dessa lista, qual que é o índice 3? Primeiro, a contagem dos índices começa em 0, então 0, 1, 2, 3. O índice 3 é 89. Como que eu posso alterar isso aqui? A gente pode fazer simplesmente escrever o nome da lista e dentro de colchetes passar a posição do objeto que eu quero alterar, a posição do índice que eu quero alterar. 0, 1, 2, 3. 3 aqui. E se eu quiser falar que isso aqui é um novo valor,
isso aqui funciona perfeitamente. Porque nesse caso, eu não estou alterando o 89. O 89, ele apenas deixa de ser acessado. Não existe mais, nesse contexto, uma forma de eu acessar a esse objeto 89. Ele não foi alterado. O que foi alterado é a referência para onde que essa posição aqui, ó, para onde que o número que o índice 3 está apontando. Ele deixa de apontar para o número inteiro 89 para apontar agora para esse novo valor aqui. Tanto que se eu imprimir a lista números, nesse caso, ela vai estar modificada. Aqui no lugar onde eu tinha 89, eu tenho esse novo objeto, que é uma string. Eu não tenho mais como acessar 89, mas veja, o que foi alterado não foi o 89. O que foi alterado foi a referência para onde esse índice aqui está apontando, que no caso é para esse objeto aqui, ó, novo valor. Tá. Agora, a gente vai utilizar essa ideia aqui para resolver o nosso problema. Já que nós queremos checar todos os itens da lista números para, enfim, realizar alguma ação, possivelmente alterar alguns dos valores dessa lista, a gente vai precisar criar um loop, não com uma referência aos objetos da lista, mas sim com os índices dos objetos, de acordo com as posições dos objetos. Então, em vez de a gente criar uma variável auxiliar num, para fazer referência direta aos objetos da lista, a gente vai fazer um loop de acordo com os índices dos elementos dessa lista, com as posições deles. Tá, como que a gente faz isso? Então vamos lá, é muito simples. Para isso, a gente vai utilizar a função range. Então como que funciona a função range? A função range, ela gera uma sequência que nesse caso aqui vai desde o 0 até o 10, só que sem incluir o 10, ou seja, vai do 0 ao 9. A gente pode especificar um valor de início também, mas quando a gente não especifica um valor de início, ela começa automaticamente no 0, tá? E a gente pode utilizar a sequência que é gerada pela função range para criar um loop. Então, se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, for i in range até o 10, e imprimir o i, esse aqui é o resultado. Vai ter os números, os dígitos de 0 até o 9. Tá? Essa aqui é a lógica. Essa aqui é a lógica da função range. E veja que o 10 não é incluído na sequência também. Agora, como que a gente pode fazer para que essa sequência de números gerada pela função range corresponda à quantidade de itens de alguma lista, por exemplo, da lista números que nós criamos aqui? A gente pode passar como argumento para a função range o tamanho da lista, a quantidade de objetos que existe dentro dessa lista. E a gente pode descobrir a quantidade de objetos que existe dentro de uma lista através da função len. Então, len números, isso aqui vai retornar para a gente a quantidade de objetos que existe em número, e a gente vai gerar uma sequência que varia de acordo com a quantidade de elementos que existe em números. Nesse caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... perdi. Era 10? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Isso aqui é o 10, então vai gerar a mesma sequência de 0 a 9. Veja o resultado. Aqui está. De 0 a 9, que são as posições, que por coincidência são as posições dos itens que ocupam a lista números. E aqui dentro desse loop, em vez de a gente simplesmente imprimir o valor de i, a gente vai implementar a lógica que a gente quiser. Então, qual vai ser a lógica? Vai ser o seguinte, ó. Se números, lembrando, é o nome da lista, se números i. Então, na primeira vez que esse loop é executado, números i vai ser vai ser número 0, então eu estarei falando do primeiro objeto da minha lista números, tá? Então, se números i, se a divisão desse número por 3 for igual a 0 e a divisão desse número por 5 também for igual a 0, então, nesse caso, números i recebe FISBUS. If, se números i módulo 3, ou seja, se a divisão desse número por 3 for igual a 0, então, números i recebe FIS. E, por último, if, números i, porcentagem 5 igual a 0, números i recebe buzz. Veja que agora nós estamos fazendo um loop não com uma referência aos objetos de números, mas sim de acordo com os índices, com as posições dos objetos de números. E aí sim a gente pode alterar os elementos dessa lista aqui.
Tanto que agora, bom, eu não precisava ter escrito tudo de novo, mas eu escrevi só para a gente relembrar da lógica, tá? Vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl X e vou passar no lugar disso aqui, ó. Aqui eu vou descomentar e aqui eu vou descomentar. E executando o programa, aí está o resultado, ó. Números antes do loop. Aqui estão a lista apenas formada pelos números e aqui está a lista modificada. Veja que eu estou imprimindo a mesma lista números aqui, só que agora a gente conseguiu modificar a lista. Por exemplo, 5 é múltiplo de 5 apenas, então a gente colocou buzz. Depois 2, 2, 41, 41, 89, 89. 65 é múltiplo de 5 apenas, buzz. 21 é múltiplo de 3 apenas, fizz. 33 é múltiplo de 3 apenas, fizz. 15 é múltiplo de 3 e 5, fizzbuzz. 75 a mesma coisa, fizzbuzz. Nós conseguimos alterar a nossa lista desta forma aqui. Só que agora a gente pode deixar o nosso código ainda mais conciso, fazendo uso de uma outra função extremamente útil do Python, que é uma função chamada enumerate. Opa, ela tem... meu teclado às vezes duplica as letras, né? Só para eu passar vergonha aqui. Enumerate. É assim que se escreve o nome dessa função que a gente vai utilizar para deixar o nosso código um pouquinho mais conciso. Só que tenta entender o funcionamento dessa função porque ela é extremamente útil, tá? Essa função, ela recebe como argumento um objeto iterável. Um objeto iterável é mais ou menos como um objeto com o qual a gente pode fazer um loop. Como uma lista, como uma string, como um tuple, como um dicionário e assim por diante. Existem diversos objetos iteráveis do Python. A gente passa para ela um objeto iterável e através dela a gente pode criar um loop com os objetos que fazem parte desse iterável e com a posição que esse objeto ocupa no iterável. Vamos ver o exemplo? Como que a gente faz isso? Então, primeiro eu vou comentar isso aqui tudo, só para mostrar um exemplo da função enumerate. Então, for posição, letra, in. For posição, letra, in enumerate. Aí aqui dentro eu vou passar como argumento a lista formada pelas vogais A, B é boa, né? Pelas letras A, B, C. E aqui eu vou falar assim, ó, print, aí eu vou imprimir uma f-string, posição, 2 pontos, letra. Vamos ver o resultado disso aqui. Veja só, 0A, 1B, 2C. Ou seja, a função enumerate, ela gera automaticamente para a primeira variável que a gente especifica aqui no loop, a posição do objeto. E a segunda variável que a gente especifica aqui no loop é o objeto em si. Então, 0 vai para o A e letra é o A. B ocupa a posição 1, então posição vai ser igual a 1 e letra vai ser igual a 1. Vamos lá. Primeira vez do loop. Posição vai ser igual a 0 e letra igual a B. Na verdade. Depois, posição 1, letra B. Depois, posição 2, letra C. E assim por diante, né? Se a gente tivesse um iterável maior aqui. Então, como que a gente utiliza isso aqui para deixar a nossa solução um pouquinho mais concisa? Como que a gente pode fazer isso? É muito simples. Então, aqui, ó, em vez de for i in range, a gente vai fazer assim, ó, for i num in enumerate, e aqui a gente não precisa passar o tamanho da lista números, mas a própria lista números. Então, for i num in enumerate, lembrando que i vai ser a posição de cada objeto da lista números e num vai ser uma referência para cada objeto em si. Então, for i num in enumerate, a gente pode fazer o seguinte, ó, se num, o resto da divisão de num por 3 for igual a 0, então toda vez que a gente vai apenas utilizar o valor de num, utilizar o valor da referência para os objetos para fazer uma conta, como nesse caso, a gente pode utilizar num. E quando a gente quiser fazer uma mudança na lista em si, a gente utiliza a posição do item que está aqui em i. Então, de novo, ó, se não se, num, aqui também e aqui também. Executando este código, vamos ver se funciona. E aqui está. Ó.
nós fizemos uma pequena alteração no nosso código e veja que ele continua funcionando. De novo, i é uma referência para a posição desse objeto aqui, enquanto esse objeto aqui, essa variável num, é uma referência para o objeto que faz parte da lista números. A gente utiliza a referência, o num, para fazer as comparações, para fazer as contas, porque nós não estamos fazendo nenhuma modificação. A gente só está vendo qual que é o valor e fazendo uma operação aqui. Nesse caso, vendo qual que é o resto de uma divisão e comparando se é igual a zero. Agora, no caso em que nós precisamos alterar algum valor dessa lista, como aqui, por exemplo, a gente utiliza a posição do objeto que nós estamos comparando, que a gente pega através da variável i e alteramos dessa forma aqui. Então, toda vez que nós precisarmos saber qual é o valor do objeto no loop, a gente utiliza num. E quando a gente quer alterar o valor do objeto, a gente utiliza i. Eu acabei de repetir exatamente o que eu falei, porque eu fui ler o script aqui que eu não tinha seguido nada. E bom, mas beleza. Enfim, eu acho que ficou claro como que a gente altera os valores de uma lista em um loop for. Eu acho que foi legal mostrar por que não funciona o exemplo anterior, a forma anterior de se resolver, porque quando a gente faz um loop dessa forma aqui, ó, for num em números, num nada mais é do que uma referência ao objeto. Se a gente altera o valor dessa referência, a gente não está alterando o objeto original. Porque, nesse caso, os números inteiros são objetos imutáveis, beleza? Não tem como a gente alterar um objeto imutável. Tem como a gente... Por exemplo, ó, o que eu quero dizer com isso? Se eu falar que A é igual a 5, depois A é igual a 25, eu não estou alterando 5. Eu estou simplesmente falando que o A agora faz referência para o 25 e não mais para o 5. Ou seja, não tem mais como acessar esse objeto aqui, ó, no meu programa. Nesse caso aqui, ó, nesse programa minúsculo aqui de 2 linhas. E aqui eu estou falando que o A agora vai fazer referência ao 25. Então, eu não alterei o 5. Eu estou utilizando o A para fazer uma referência para um novo objeto, que no caso é o número inteiro 25. A mesma coisa aqui, ó. Se eu altero num, se eu faço aqui, ó, for num em números, e altero num, eu não estou alterando o objeto da lista números, eu estou alterando a referência para esse objeto, que nada vai afetar ao objeto em si, porque é um objeto imutável, beleza? E depois essa solução aqui, enfim, se um dia você for fazer um teste para uma entrevista de emprego em Python e se deparar com essa questão aqui do FizzBuzz, lembre-se de mim e responda dessa forma aqui, ó. Responda dessa forma aqui, utilizando o enumerate, fazendo as comparações desse jeito aqui, que com certeza você vai impressionar os seus avaliadores. Peraí, não feche o vídeo ainda que eu tenho 3 recados muito importantes para passar para você. O primeiro é o seguinte, esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de uma live que acontece toda segunda-feira aqui no canal, onde nós tiramos dúvidas sobre Python e sobre conceitos de programação em geral. Para você mandar a sua dúvida, acesse a nossa comunidade no Discord, o link é o primeiro aqui na descrição. Segundo recado, se você é iniciante em Python, em programação, nós temos uma playlist com o curso completo dos fundamentos de Python. Esse curso vai dar para você a base necessária para você prosseguir na sua carreira como um programador. E o último recado, terceiro, é que se você quer levar o seu conhecimento de Python para o próximo nível, assista aos nossos vídeos criando projetos com Python e suas diversas bibliotecas. Quase toda quinta-feira a gente faz lives aqui no canal desenvolvendo esses projetos. A gente já criou uma agenda de contatos, a gente já criou um gerenciador de tarefas com Python e Django e todos os projetos ficaram muito legais. Para você conferir, veja a playlist que também está aqui na descrição e veja as nossas lives todas as quintas-feiras. Valeu e até o próximo vídeo.